Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta primeira sessão da Styles Tech Talk. A Styles Tech Talk consiste num ciclo mensal de partilha de conhecimento e de experiências sobre aquilo que é a tecnologia. Contamos e vamos contar com a participação de vários especialistas das mais conceituadas marcas do mercado tecnológico. HP, Dell, Intel, Microsoft, entre outras muito mais. Com esta iniciativa, aquilo que a Styles pretende é proporcionar claramente um espaço aberto para a disseminação daquilo que é o conhecimento e colaboração que se destina a todos os entusiastas de tecnologia e inovação, para profissionais, estudantes, apaixonados, contribuindo ou queremos contribuir para acelerar aquilo que é o progresso tecnológico em todas as suas formas no nosso país. Esta sessão vai contar com dois momentos. Um momento onde vamos ter a participação do nosso convidado especial, o Nelson Guerra. O Nelson Guerra é champion na HP no segmento da cibersegurança. O que ele vai fazer aqui nesta primeira fase é abordar aqui 4 grandes chavões. Tem a ver com as tendências do cybercrime em 2023, descomplexar aqui um bocadinho este palavrão da cibersegurança, as crescentes ameaças que nós estamos a sentir e que a HP como marca está a sentir também. Vamos falar aqui um bocadinho e abordar um bocadinho aqui esta temática, e depois também vamos falar aqui um bocadinho sobre aquilo que são as atividades criminosas naquilo que nós intitulamos as ruas da internet, e aquilo que a HP tem como resposta a estas ameaças. Passando aqui um bocadinho para a plataforma, todos vocês no canto, no lado esquerdo do vosso monitor, podem aqui interagir também com a sessão. Portanto, tem aqui o live chat que podem ir fazendo um networking, colocando algumas questões. No segundo momento, onde for as perguntas e respostas, tem que ser também no lado esquerdo, onde questions and answers, que também estão aí. Podem consultar também, neste caso, o perfil do orador e do moderador facilmente, e vamos depois também ter um tempo destinado para perguntas e respostas. A duração desta sessão, nós estamos aqui a pensar, neste primeiro momento, 1 hora, onde o Nelson vai fazer aqui a introdução e a abordagem da HP, okay, para minimizar estes riscos daquilo que são estas invasões e este cybercrime, e na segunda sessão vamos ter aqui destinado 15 a 20 minutos para aquilo que são as perguntas e respostas, e alerto mais uma vez que têm que ser colocadas na sequência, nas perguntas e respostas no lado esquerdo. Dito isto, vamos chamar aqui o nosso convidado especial para hoje, da HP, o Nelson Guerra. Nelson, agora é contigo. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Patrick. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Nelson Guerra. Sejam bem-vindos a esta primeira edição do Styles Tech Talks. Agradeço realmente o convite, agradeço a oportunidade dadas, bem como o meu colega Miguel Pinheiro, da HP. Esta sessão intitula-se Cibersegurança, a abordagem da HP. Entretanto, complementando também um pouco aquilo que o Patrick referia, só apenas também uma nota introdutória relativamente à sessão, que de facto é informativa, não é uma sessão propriamente de teor técnico, portanto algo mais detalhado do ponto de vista depois de implementação nas próprias vossas infraestruturas informáticas. Agradecemos depois que contactem posteriormente Styles, HP, para depois possamos endereçar junto das respectivas equipas, já que este, de facto, não é o fórum apropriado para este fim. Nosso objetivo aqui, essencialmente, é passar informação sobre um tema tão importante, realmente nos dias que correm, que é o tema da cibersegurança, e tudo aquilo que a HP tem feito nos seus dispositivos, de forma a realmente combater a questão da cibercriminalidade. De facto, o tema da cibersegurança é, no mundo online em que vivemos, um imperativo, não é? Portanto, a HP, como vos referia, sendo um fabricante de equipamentos informáticos, considera efetivamente ter uma responsabilidade acrescida e procura dotar os seus endpoints de tecnologia preventiva neste domínio. Além disso, procuramos ter também um cariz mais formativo, social, de passar uma mensagem de boas práticas realmente na utilização da internet.
Passar aqui ao próximo slide. Bom, então, o que é que nós vamos falar hoje? Como o Patrick já começou a aditar um pouco, vamos falar aqui sobre as tendências do cibercrime em 2023. Como descomplexar de alguma forma a cibersegurança, que é algo que era um pouco um bicho-papão para muita gente, e de alguma forma em que é que consiste a cibersegurança e o que é que se consegue fazer para melhorar a nossa segurança na internet. As crescentes ameaças e as atividades criminosas realmente nas ruas da internet e a resposta da HP. Bom, realmente a ascensão da economia do cibercrime com a sua mudança para modelos de negócios cada vez mais baseados em plataformas tornou o cibercrime mais fácil, mais barato e mais escalável. Efetivamente, vemos que as ferramentas de cibercrime, serviços de mentoria estão cada vez mais disponíveis a baixos custos, aliciando cibercriminosos, oportunistas, mesmo com baixos níveis de perícia técnica, ao cederem ao que necessitam, enfim, para obterem lucro, de qualquer forma, a par com, enfim, organizações criminosas que se constituem, essas sim mesmo como sendo empresas verticalizadas por setores de negócio, com recursos humanos, com estruturas perfeitamente definidas, que atuam em consórcio. Tipicamente, quem faz o chamado ransomware, depois iremos falar um pouco mais em detalhe à frente, não é quem faz a extorsão, não é quem opera o resgate. Percebemos que nos dias de hoje o fácil acesso a ferramentas, conhecimentos sobre o cibercrime, faz aumentar o número de mensagens SMS, como infelizmente percebemos no dia a dia, nos nossos dispositivos móveis, e-mails fraudulentos que vemos nas nossas caixas de entrada. E, portanto, concluímos que em 2023, de facto, as organizações devem cada vez mais assumir o controle da segurança do firmware. Enquanto no passado os ataques de firmware apenas eram utilizados por grupos realmente altamente sofisticados, ao longo do último ano começámos a ver sinais de maior interesse no desenvolvimento de ataques abaixo do sistema operativo, no chamado subterrâneo do cibercrime, desde ferramentas para hackear senhas de BIOS, rootkits, trojans, que visam o firmware de um dispositivo. Vemos agora, de facto, rootkits de firmware que são anunciados por alguns milhares de dólares em mercados de cibercrimes, acesso a backdoors de sistemas, enfim, por custos até 10 mil dólares, versus dados roubados, por exemplo, de cartões de crédito que são disponíveis por menos de 10 dólares na Dark Web. Portanto, há todo um negócio realmente que floresce à conta deste tipo de situações. Bom, na prática é expectável que o chamado sequestro da sessão do utilizador, onde o atacante comanda uma sessão de acesso remoto para aceder a dados e sistemas sensíveis, cresça de facto durante este ano. Sabemos, por exemplo, que o Windows Defender, o Credential Guard, está a forçar os atacantes, por exemplo, a mudarem de modus operandi, e também percebemos que, ao visarem utilizadores com direitos elevados a dados e sistemas, tais como domínio, TI, cloud, administradores de sistemas, estes ataques, de facto, são cada vez de maior impacto, são cada vez mais difíceis de detectar e mais difíceis depois de resolver. O utilizador normalmente desconhece que algo aconteceu. Enfim, ataques de ransomware, por exemplo, demoravam cerca de 2 meses, tendo passado para menos de 4 dias até se anunciarem. E são necessários apenas milissegundos, verdade seja dita, para injetar sequências de chaves e emitir comandos que criam, de facto, uma porta traseira depois para acesso persistente aos sistemas. E funciona mesmo, de facto, nos sistemas de gestão de acesso privilegiado, os chamados PAM, que utilizam uma autenticação multifator, que é um sistema, de facto, importante, mas que, infelizmente, também de alguma forma, é contornável, tais como também os chamados cartões inteligentes. 2023 vai exigir cada vez mais uma inteligência acionável para controlar as ameaças, proteger os ativos de forma proativa. E estamos a ver, entretanto, é que há toda uma atenção relativamente ao dispositivo computacional, mas, de facto, a segurança de impressão continua a correr riscos e, de alguma forma, temos assistido que há uma postura negligenciada na componente de cibersegurança. E cada vez mais impressoras ligadas a redes empresariais devido ao trabalho híbrido, de facto, esses riscos estamos a verificar que estão a aumentar.
Agora, as organizações, o que é que têm que fazer? Então, têm que desenvolver políticas, efetivamente, políticas e processos de segurança para monitorizar, defender esses dispositivos de impressão contra ataques, tanto no escritório como em casa. O desafio realmente é, enfim, é chamada telemetria de ameaças vindas dos endpoints, dos dispositivos finais. Vamos falar um pouco de facto das impressoras e que realmente está a aumentar no dia a dia. Kevin Mitnick, que é conhecido como o mais famoso hacker no mundo, disse algo que é inteiramente verdade. E que, de facto, as companhias gastam milhões de dólares em firewalls, em encriptação, de alguma forma, pronto, a procurar proteger os dispositivos, mas que, segundo a opinião realmente do Kevin, é de facto dinheiro deitado à rua. Porquê? Porque nenhuma dessas medidas funciona se não tratarmos do ponto mais fraco realmente enfim, de todo o ecossistema. E o facto é verdade, qualquer rede, seja ela qual for, é tão segura quanto o seu endpoint menos seguro. E é aí, de facto, que temos que dedicar essa atenção. Portanto, por vezes, investe-se bastante em sistemas, nos mainframes, na questão de cloud, na questão de proteções de antivírus, heurísticas, mas depois, muitas vezes, esquece a formação ao utilizador final, esquece os dispositivos computacionais e a proteção que é preciso, de facto, lá colocar, e aí é a porta de entrada da maioria das atividades maliciosas. Como podem ver, parece incrível, mas é verdade. Ou seja, continua-se, nos tempos que correm, a utilizar passwords muito fracas. E, de facto, qualquer programa de crack de password disponível na internet consegue, em meia dúzia de segundos, descobrir uma password deste tipo, não é? Ou seja, as passwords não devem ser propriamente acessíveis, devem ser complexas, devem conter dígitos, devem conter letras, devem conter caracteres especiais. A maior parte dos casos são sensitivas, portanto podem ter letras minúsculas, podem ter letras maiúsculas, e uma password robusta é, como se costuma dizer, meio caminho andado para um sistema de proteção mais evoluído. Portanto, resistir à tentação de passwords muito fáceis, como datas de nascimento, ou enfim, 1, 2, 3, 4, como vocês veem ali por aí adiante, em que são passwords que não têm, como é evidente, qualquer tipo de segurança. Bom, de facto, como vos falava, um dos principais dispositivos que usamos neste contexto da transformação digital são os computadores pessoais. E, novamente, o computador pessoal hoje, e verificou-se pela questão também da pandemia, hoje é o centro de tudo o que fazemos. É a nossa porta de entrada, o centro de comando para o ciberespaço. E realmente estima-se que 71% das data breaches tenham origem nos endpoints. E temos que entender que, de facto, qualquer PC ou impressora é um potente dispositivo de captura, de processamento de dados, de armazenamento, de distribuição. E muitos destes dados são sensíveis ou mesmo confidenciais. Não só, muitas vezes, dados pessoais, como dados, como é evidente, empresariais. No contexto, por exemplo, do GDPR, eu gosto sempre de perguntar também quem se lembra de colocar os ativos das impressoras dentro deste framework. Porque os PCs e as impressoras, de facto, são hoje os primeiros na linha da nossa defesa. Ora, a anatomia de um ataque. Na realidade, quando falamos em PCs ou impressoras, existem 3 grandes vetores que podem ser alvo de ataques ou de incidentes. Eles podem, de facto, ocorrer por cima do sistema operativo, e aqui estamos a falar em toda uma parte aplicacional, as ferramentas que usamos e que correm por cima do sistema operativo. Falamos dos e-mails, falamos, enfim, dos Office, os ERPs, os CRMs, a própria internet, que, como é evidente, é um dos maiores vetores de ataque. E depois temos realmente os ataques no sistema operativo, que esses são os ataques, de facto, muito eficazes. Na maior parte exploram debilidades do próprio sistema, algumas vulnerabilidades que até se denominam como zero day, muitas vezes aquelas vulnerabilidades que são atacadas ainda antes de serem propriamente descobertas. E este texto, de facto, é bastante explorado e com muita eficiência, uma vez que a maior parte das organizações continua a não ter ainda uma política de updates rápida e eficiente, com o objetivo de colocar nos devices esses updates de segurança. E a importância não é só nas políticas de gestão de updates ao nível do sistema operativo. Falamos de uma visão holística
dos updates do próprio hardware, da BIOS, dos firmwares, dos drivers. E quantos de vocês já não tiveram? Já me aconteceu comigo também, muitas vezes, de uma atualização, estamos ali no dia-a-dia do trabalho, uma atualização a nível do sistema operativo, de um driver, de muitas dessas atualizações têm a ver com características de segurança e, por vezes, adiamos, porque não nos dá jeito na altura, porque estamos ali no meio de um trabalho que não podemos estar a interromper. O adiar, enfim, se estamos no meio de um trabalho de algo que não podemos estar a interromper, compreende-se, mas adiar um dia, adiar dois, adiar três, podemos estar a comprometer algo uma debilidade que podia ser facilmente corrigida e estamos a ficar expostos. E, portanto, nessas circunstâncias é importante, de facto, não adiar este tipo de atualizações e, pelo contrário, fazê-las quando é solicitado pelo sistema. Bom, isto na prática tudo se resume, de facto, ao jogo do gato e do rato na questão da cibersegurança. Temos sempre a questão do pensa antes, clica depois, e de facto basta lembrarmos dos conselhos dos nossos pais que se aplicam perfeitamente na questão da cibersegurança. Na realidade, o que temos é que nos lembrar daquilo que os nossos pais nos diziam. Portanto, olha, não aceites nada de estranhos, não entres em algum sítio que desconheças ou convidado para alguém que não o conheças. São tudo bons conselhos que, nos tempos que correm nas redes sociais, continuam a ser perfeitamente aplicáveis, porque é mesmo isso. Às vezes temos tendência, só porque estamos no nosso PC, às vezes a divulgar mais informação e pensamos com isso que estamos seguros, porque estamos na nossa casa, porque estamos num meio protegido, mas a partir do momento, como se costuma dizer, uma vez na internet, sempre na internet. Portanto, cuidado de facto com a informação que se divulga, muitas vezes procurar perceber se aquilo que nos estão a perguntar, se efetivamente é mesmo necessário, portanto, procurar indagar-nos e procurarmos colocar sempre essa dúvida. De facto, em caso de dúvida, não prosseguirmos. Portanto, de facto, não darmos informação, procurar perceber efetivamente quem nos está a pedir, o porquê de nos estar a pedir. São dúvidas saudáveis e que nos podem prevenir efetivamente problemas no futuro. O Back to the Favorites. Mais à frente, depois vocês vão ver um exemplo que ilustra perfeitamente isto. De alguma forma, uma altura que os favoritos eram muito utilizados dentro dos browsers. Hoje em dia parece que é mais fácil ou mais prático no Google Chrome, no Microsoft Edge, quer dizer, chegarmos lá e fazermos uma pesquisa diretamente se queremos ir à loja X ou ao banco Y e não recorrermos aos favoritos ou porque não gravamos ou porque não é tão prático. Mas o Back to the Favorites é importante porque, de facto, um site que é fidedigno e que está gravado no browser, se acedermos por esse intermédio, não nos estamos a colocar a jeito, digamos, que é no sentido de que se fizermos uma pesquisa, podemos estar a encontrar um site que nos parece que é o legítimo, que é o correto, portanto, podemos depois também estar aí a incorrer em riscos de estarmos a dar dados confidenciais de password, e outros dados, entretanto, que nos podem comprometer a nossa confidencialidade e que, em última instância, nos podem depois lesar, não é? Portanto, vamos ver um exemplo depois mais à frente onde isto está perfeitamente ilustrado. Hoje em dia, de facto, a inteligência artificial e os ataques baseados em inteligência artificial começam a surgir cada vez mais, começa a ser um pesadelo, de facto, para os especialistas em segurança informática. E sabemos, por exemplo, dentro da Google, o Google Bird é mais facilmente utilizado para fins maliciosos do que até o próprio ChatGPT. De acordo com os especialistas da Checkpoint, o Bird permite criar, de facto, diretamente e-mails de phishing, malware keylogger, código básico de ransomware. Atenção que todo este tipo de vulnerabilidades, como é evidente, uma vez descobertas, são depois corrigidas ou procuram ser corrigidas, procuram ser colmatadas, mas é importante, e daí, de facto, a inteligência artificial tem vantagens e desvantagens. É importante termos em conta que pode ser utilizada para o bem, como pode ser utilizada para o mal, e nestas circunstâncias estarmos atentos de facto aos desenvolvimentos da inteligência artificial, porque é progresso, não se pode parar, como é evidente, não se deseja parar, mas há que ter em conta que pode ser utilizada também para fins menos corretos. Ora,
muitos de vocês usam nos vossos negócios dispositivos com sistemas SCADA e ICS. A maioria destes dispositivos, de facto, está na vanguarda da tecnologia, quase todos conectados a redes e sistemas, muitos com, enfim, uma série de funcionalidades, até têm ligações diretas. É crucial, de facto, incluir todos estes sistemas num framework de segurança, portanto, visão e políticas de segurança. E é um facto muito importante porque a maioria de que são as infraestruturas críticas de um país, tal como energia, transportes, usam estes sistemas. Portanto, hoje em dia a situação e aqui liga ao próximo ponto, que é o que se chama o OT, o Operational Technology. Nós viemos de uma era em que tínhamos o IT, o Informational Technology, e estamos, de facto, numa era do OT, onde, como todos os sistemas estão ligados entre si e estão ligados à internet, é possível também corromper, do ponto de vista malicioso, um sistema de uma infraestrutura elétrica ou de águas, e vocês podem imaginar, podem calcular o impacto que isto poderia ter. Portanto, daí a natureza e a situação de maior necessidade, de facto, de olhar cada vez mais para estes sistemas que, como referi, estão ligados à internet, na sua grande maioria, portanto, há que mitigar estes riscos. Ao ponto de que, isto é um pormenor para terem uma ideia, para além do impacto, como é evidente que enfim, catastrófico que poderia existir numa situação de uma disrupção num sistema deste tipo, a CISA, por exemplo, alertou agora recentemente para uma vulnerabilidade grave em dispositivos cardíacos, ou seja, num software que é o PaceArt Optima, que tem uma pontuação CVSS 9.8 e que afeta o software PaceArt, ou seja, vocês estão a imaginar em dispositivos como pacemakers que têm, enfim, microprocessadores, têm lá algoritmos a correr, têm software. Estou a imaginar um ataque malicioso, por exemplo, quer dizer, numa situação de um pacemaker, a pessoa que o transporta não há que ficar bem. Portanto, ou seja, isto para vos dizer que cada vez mais esta situação de facto das atividades criminosas se centrarem numa situação como acontece com o ransomware, de haver um ataque, para haver uma codificação dos dados, em que depois se exige um resgate. Hoje em dia, cada vez mais temos também uma situação em que pode haver impacto de real, direto, além de financeiro, mas diretamente na saúde das pessoas. E, portanto, quando temos um mundo cada vez mais ligado e conectado à internet, estes riscos vão surgindo e, portanto, os próprios fabricantes destes dispositivos, se até há alguns anos atrás era algo que nem sequer se propriamente levava em linha de conta, hoje em dia, como é evidente, essas preocupações existem e, portanto, tudo o que seja equipamentos para serem ligados à internet, o chamado IoT, não é? O Internet of Things, cada vez mais temos que ter esse tipo de preocupações também e os fabricantes desses equipamentos têm que embutir nos seus sistemas realmente componentes de cibersegurança. E pronto, e basicamente é assim, os cibercriminosos realmente colocam cada vez mais anúncios de malware em motores de busca, de facto vamos ver um exemplo depois de seguida, que podem surgir no topo de pesquisas online, enfim, anúncios falsos de software, como vem ali, atualizações, alertas de vírus, portanto, algo que vem de sites de companhias que são reputadas, com que nós estamos habituados a trabalhar, que estão bem estabelecidas, mas que é feita toda uma emulação do próprio site, muitas vezes o HTTP aparece lá com o cadeado, com tudo, portanto, ou seja, supostamente não seria para desconfiar, mas depois há pormenores, digamos assim, que num olho mais atento, digamos, é preciso ter em conta para não cairmos realmente no isco, não é? E, portanto, a engenharia social é precisamente isso, ou seja, é comprar domínios, é de facto que a ligação, e pensar-se que a ligação é segura com o próprio cadeado, e muitas vezes aqueles anúncios de ganhar, parece que milhões em pouco tempo. Portanto, a economia tem que se dar tempo à economia para se gerar dinheiro, e portanto, tudo o que sejam no free lunches, como se costuma dizer, não é? Quando existem ofertas que nos fazem desconfiar, devemos desconfiar, não é? Devemos ter bom senso e desconfiar. E depois é um pouco o back to the basics também na parte do backup dos nossos dados. Quando se pensava que as drives externas cada vez mais estavam a cair em desuso, porque temos clouds disponíveis onde podemos colocar informação,
não vamos deixar de fazer backup diretamente em dispositivos de armazenamento. Pelo contrário, portanto, com as crescentes ameaças do ransomware, devemos fazer backups regulares, e isto não é só do ponto de vista privado, como é evidente, porque a nível das empresas, o recurso às tapes, novamente, o recurso, entretanto, a dispositivos de armazenamento mais atuais, mas externos, é um imperativo, porque permite ainda e depois que esses backups se desliguem da infraestrutura de IT, que sejam guardados em local seguro, de acesso por quem tenha privilégios nesse sentido, para que rapidamente, se houver um ataque de cibercriminosos, se houver uma situação de uma codificação de dados, um ransomware, com exigência de um resgate, para que se possa rapidamente recorrer, de facto, a esses dados. E, entretanto, no caso do ransomware, hoje em dia, já devem ter ouvido falar nisso também, cada vez mais temos a questão da dupla extorsão, que os cibercriminosos, para além de codificarem os dados no sistema, antes de o fazerem, vão buscar esses dados para os seus próprios servidores e, portanto, exigem um duplo resgate. Exigem um resgate para se descodificar os dados e, ao mesmo tempo, para não os publicar na imprensa ou não os venderem na dark web. Muitas vezes imaginem, não é, de situações de hospitais, empresas, dados sensitivos, e já temos ouvido aí na comunicação social situações desse tipo, e que a informação confidencial e sensível que fica disponível na internet ou é vendida aí na dark web. Este era o exemplo que eu vos queria passar. Isto aconteceu, se a memória não me falha, foi em janeiro deste ano, mas continua perfeitamente atual, porque foi com uma password manager que é Bitwarden, que é conhecida, e o que aconteceu foi que houve um grupo de cibercriminosos que, na prática, pagou um anúncio diretamente na Google, como podem ver aqui deste lado. Portanto, isto é sponsored, não é? Portanto, e quando se fazia uma pesquisa diretamente no motor de busca, Bitwarden Password Manager, na realidade, o que íamos ter, entretanto, ali era um site malicioso, um site fictício, o app Bitwarden, que depois era conduzido, entretanto, para um bitwarden.com, bitwardenlogin.com, enquanto que o real da Bitwarden era este que vocês veem aqui, que é o Vault.bitwarden. Ou seja, se compararem, entretanto, ambas as janelas, portanto, esta é a janela maliciosa, digamos assim, que tinha o objetivo, então, de capturar os dados de acesso. Não é à toa também, porque, reparem, tentar entrar com um login, que depois se passa a conhecer, não é? Tentar entrar num gestor de passwords, onde, como o próprio nome diz, se vai ter acesso a end passwords, entretanto, de outros sistemas, é muito apetecível, e normalmente este tipo de empresas são bastante atacadas. E como vocês podem ver, quer dizer, a não ser que eu tivesse por memória qual é que era o URL real da Bitwarden, ou então que tivesse gravado, entretanto, nos meus favoritos, diretamente, se eu não soubesse isso, com facilidade podia cair, não é? Nisto, porque eu faço uma pesquisa na Google, aparece-me, entretanto, aqui Bitwarden Password Manager, eu faço o clique, aparece-me esta janela, é virtualmente idêntica, não temos aqui, não há nada propriamente que se possa dizer. Podem ver aqui que é uma ligação segura, temos aqui com cadeado, tudo isto pode ser adquirido, e depois, na prática, acabamos por ter um site que nos pede dados, não é? E-mail address, como é evidente a seguir, depois temos a password, e a pessoa coloca, e depois, tipicamente, o que acontece nestas circunstâncias, há um redirecionamento do site malicioso para o correto, em que novamente são pedidas, entretanto, as credenciais, e o que acontece é que o utilizador fica a pensar que houve ali qualquer coisa que aconteceu que se enganou, volta a colocar as credenciais já digamos, no site correto, e entra. Mas, entretanto, o mal depois já está feito, não é? E, portanto, já houve uma captura dessas credenciais. Portanto, muita atenção, de facto, a isto. Estas coisas acontecem. Portanto, isto depois rapidamente foi desmontado, porque enfim, foi descoberto, como é evidente. Tem aqui o link, entretanto, em baixo, para mais informação, se tiverem depois interesse em pesquisar. Mas, acima de tudo, o alerta que eu vos quero deixar é precisamente esse, que é procurem confirmar, ir diretamente ao site, escrevendo diretamente o site, se o souberem, entretanto. Caso contrário, se forem através de uma pesquisa, não vão à primeira, procurem verificar ali 2 ou 3,
desconfiem de qualquer coisa. Mas, acima de tudo, trabalhem com os favoritos, porque isso é importante, porque essas ligações, a partir do momento em que vocês sabem que são 100% seguras, dá-vos uma confiança, como é evidente, diferente, não é? E não ficam sujeitos a este tipo de fraudes. Pronto, isto para vos dizer que realmente nada está seguro, não é? Portanto, ou seja, vivemos num mundo que não é seguro a nenhum nível e enfim, os sistemas informáticos também não o é. O que nós podemos fazer a nossa maior arma é o conhecimento, é procurarmos de alguma forma percebermos como nos podemos realmente equipar da melhor maneira possível e para, enfim, e estarmos conscientes de que o perigo está lá, efetivamente. Dar-vos só aqui alguns dados estatísticos. Realmente o ransomware este ano está, em termos de previsões, de acordo com a Chainalysis, que é um especialista na parte de blockchain, estão previstos que o ransomware rende à volta de 900 milhões de dólares. Portanto, como vocês veem, são big numbers, não é? E de facto, cada dia de trabalho está a render cerca de 3 milhões de dólares aos cibercriminosos. Só na primeira metade de 2023 já estamos a falar aqui de praticamente 450 milhões, realmente no primeiro alvo. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que os ransomwares são cada vez mais frequentes. Realmente o volume aumentou cerca de 232% de 2019 para 2021. Não é à toa, passamos aqui pela pandemia, não é à toa que este aumento foi exponencial. Né? Recordem-se, na pandemia estávamos todos em casa e, na realidade, depois o número de compras pela internet subiu exponencialmente e, portanto, a cibercriminalidade procurou acompanhar, porque a cibercriminalidade também estava a trabalhar a partir de casa. Muito mais sofisticado, a chamada dupla extorsão, que vos comentava há pouco, em que foi uma ascensão meteórica. Portanto, estamos a falar aqui de 935% entre um ransomware simples e o ransomware dupla extorsão. E mais diversificado, ou seja, afeta todas as áreas de indústria. Supply chain, PCs, firmware, depois dos equipamentos, servers, cloud, networks, afeta todas as indústrias, farmacêutica, telecomunicações, indústria de retalho, dos transportes, enfim. Portanto, onde quer que exista a possibilidade, de facto, de haver extorsão, ela está lá portanto, realmente nada está seguro. As crescentes ameaças. De facto, isto é o que se passa muito na questão da cibersegurança. A privacidade versus a segurança, versus a praticidade, realmente, no uso das tecnologias e da internet. Os Wi-Fi públicos, as passwords complexas, onde é que eu as guardo? Devo guardar em papéis, guardar em browsers, gestores de password, é só protegido, não é? Mudas de quanto em quanto tempo. E depois faço mesmo isso, não é? Faço mesmo essas mudanças que são sugeridas. E gosto de ser prático e eficaz na utilização das tecnologias, mas depois também tenho conhecimento técnico suficiente para o fazer, ou prefiro não saber, pura e simplesmente, e acreditar que vai correr tudo bem. Quer dizer, digo aos meus filhos para não instalarem os jogos que gostam na internet e não se exporem demasiado na informação que depois divulgam, ou digo-lhes para terem cautela e, em caso de dúvida, falarem comigo. E depois também aí tem que saber o que é que lhes hei de dizer, não é? E, finalmente, o conhecimento depois liga novamente com a privacidade. Ou seja, conhecer melhor as ferramentas, conhecer melhor os domínios, onde estou também vai permitir proteger melhor a minha identidade, realmente, os meus dados. E, desta forma, também estar mais seguro. Portanto, isto é tudo um ecossistema de ligação. A forma mais eficaz de me proteger das fraudes do home banking, não é? Enfim, MBWay, de multibanco, o que for, portanto, é não utilizar, mas quer dizer, mas essa é a solução? Naturalmente que não. Nada trava o progresso e também não vamos agora voltar como se chama dizer, à época antiga. Temos que acompanhar a evolução, mas temos que acompanhar a evolução de uma forma consistente e de uma forma, eu diria, desconfiada. O chamado Zero Trust, já devem ter ouvido falar também, que eu não devo confiar de caras naquilo que me apresentam, não é? Naquilo que me pedem. Em caso de dúvida, telefono. Se o banco me liga, se o banco me manda uma mensagem que eu acho estranho ou perguntar-me os meus dados de acesso, não há nenhum banco que peça os dados de acesso a um cliente. Quer dizer, se eu tiver alguma dúvida, se me acontecer qualquer coisa, eu ligo ao banco diretamente, falo com o meu gestor de conta. Quer dizer, não vou... Portanto, eu utilizo canais seguros. Portanto, não utilizar nada daquilo que vem no próprio e-mail, na própria mensagem, mas sim utilizar dados que eu sei que estão seguros, que estão gravados no meu telefone,
ou ir ao site do banco, aquilo que eu sei que é o correto. Portanto, isso vai me permitir realmente me precaver e evitar maiores problemas. Ora, as organizações, de facto, continuam muitas vezes a tomar decisões, mas sem total visibilidade das ameaças. Não é? Um estudo da Google, no mais recente, o Global Perspective, indicam que 96% das organizações estão satisfeitas com a qualidade do threat intelligence que têm. Mas 98% acreditam que precisam ser mais rápidas na implementação dos insights da sua estratégia de cibersegurança. Os different threats, onde se inclui algo que é o LOL, que não é aquilo que nós sabemos dos nossos filhos, o laugh out loud, não é? Não, no caso da cibersegurança estamos a falar do living off the land, que cada vez está a ser mais explorado também. Onde, de facto, os atacantes utilizam recursos que já estão presentes no mercado. E no mercado, quer dizer, neste caso nos dispositivos informáticos, nos softwares, diretamente nos nossos computadores, para efetuar ações maliciosas. Portanto, ao invés de tentarem carregar software adicional no dispositivo, os atacantes utilizam esta técnica reaproveitando habilmente os recursos que já estejam disponíveis, chamadas vulnerabilidades. E aqui voltamos outra vez a tocar no ponto das atualizações do próprio dispositivo. As atualizações que são pedidas pelo sistema operativo, que são pedidas, entretanto, pelo fabricante do equipamento informático, da BIOS, de firmware, porque essas debilidades, sendo corrigidas, é menos uma porta de entrada, é menos algo que o atacante pode explorar com recursos da casa, do meu próprio dispositivo, que são conhecidos com debilidades, para poder fazer algo no meu dispositivo e capturá-lo, digamos assim, não é? Para as suas intenções. Portanto, isto cá está mais uma vez, isto se interliga. É importante não menosprezar este tipo de ações para prevenirmos problemas no futuro. Aqui, efetivamente, liga, e agora falarmos um pouco mais na questão do HPO Security e naquilo que a HP tem desenvolvido nos seus dispositivos de forma a combater a questão do cibercrime e a dotar os seus dispositivos endpoints, seja na parte dos PCs, seja na parte das impressoras, de seguranças para ajudar o utilizador. E, portanto, no chamado increase awareness, ou seja, para aumentar o conhecimento relativamente ao phishing, vishing, smishing e whaling. Muito rapidamente, o phishing está relacionado com a questão é como se estivesse à pesca, não é? Ou seja, são de facto e-mails que são enviados massivamente para diversos utilizadores à espera que alguém, ou alguém, passa a expressão, que possam efetivamente morder o isco e, portanto, e ceder essa informação. Portanto, são aqueles e-mails que já todos temos recebido, que há uma herança para ser dada, de um tio na Suíça, que ganhou uma lotaria e a pessoa nem sequer jogou, que entretanto tem aqui um prémio para receber e é só preciso carregar ali, enfim. E, no meio de tudo isto, entretanto, isto são os chamados e-mails de phishing, porque querem depois que a pessoa coloque sempre alguma informação pessoal, como é evidente, coloque os dados do cartão de crédito, porque depois é sempre preciso pagar qualquer coisa para ter acesso a esse prémio, e portanto é até chamada técnica do phishing. O phishing é muito idêntico, mas é através de chamadas de voz, portanto, ou seja, chamadas em que a pessoa se faz passar por um parente, em que está em uma situação em que está aflito, em que precisa de uma transferência bancária rápida, enfim, numa campanha que se chamava o Olá Pai e o Olá Mãe, portanto, em que o filho dizia que estava numa situação complicada e precisava que aquele telefone era um telefone do amigo, precisava rapidamente de uma ajuda financeira, enfim, tudo coisas muito estranhas, como é evidente, não é? Que depois na prática, entre aspas, na vida real não se passam, mas quer dizer, mas a pessoa no meio daquela aflição como pai ou mãe tenta ajudar. Mas cá está, estar alerta, não é? O smishing, que é através de SMS, mas com os mesmos tipos de fins, e o whaling. É um target tipicamente a quadros superiores de empresas que têm acessos privilegiados, tipicamente a ferramentas, têm acessos privilegiados a determinados sistemas da empresa, em que se tenta, por esse intermédio, conseguir uma entrada privilegiada, ou seja, tenta-se convencer esse quadro de empresa a dar determinado tipo de acesso. Normalmente alguém que se faz passar pela área de IT ou área financeira e que precisa disto ou daquilo. Como é que a HP responde? HP should click, HP should admin.
falar-vos um pouco mais de cada um. Basicamente, o HP SureClick, os ficheiros, as aplicações, enfim, as páginas web são abertas dentro de microcontentores VM, portanto, Virtual Machine, e que retém o malware dos seguros. Portanto, basicamente, o HP SureClick, em vez de estar a abrir, por exemplo, no caso do browser, em vez de estar a abrir numa janela normal do Chrome ou do Edge, o que acontece ali é que se abre numa janela do HP SureClick. Essa janela é uma espécie de um contentor de máquina virtual. Portanto, ou seja, essa janela está isolada do equipamento, do sistema operativo do equipamento, ao ponto de que, se houver uma situação de uma infecção, enfim, que ocorra vírus, um trojan, um ransomware que apareça, entretanto, que procure capturar o PC, na realidade fica concatenado àquela janela, ou seja, fica limitado àquela janela ao ponto de que basta basicamente fechar a janela em si, que de facto desaparece, não é? Portanto, é realmente uma máquina virtual. As máquinas virtuais não são propriamente uma novidade dentro do universo da cibersegurança, são utilizados por muitos investigadores para fazer precisamente o seu estudo das aplicações maliciosas, para que possam manter essa aplicação protegida do equipamento, enfim, do restante equipamento. Aqui, a novidade, digamos, é, de facto, este software que a HP tem, conseguir estar permanentemente a monitorizar o equipamento e, portanto, qualquer janela que a pessoa tente abrir, ela vai abrir dentro do HP SureClick, e, portanto, qualquer situação imprevista, a pessoa fecha a janela e elimina, portanto, a ameaça. No caso aqui do HP SureSense, o que nós chamamos o antivírus da próxima geração, uma defesa contra ameaças inteligente, que utiliza a inteligência artificial, portanto a chamada heurística, uma aprendizagem profunda, procura identificar e neutralizar o malware e o ransomware. Ou seja, é um antivírus, efetivamente, mas é o que nós chamamos de um antivírus de próxima geração. Tem uma componente que procura ir de encontro, digamos assim, às ameaças atuais, portanto, com a parte de eliminar a ameaça, a parte de quarentena, mas depois tem toda uma parte de heurística de aprendizagem relativamente à ameaça em si, portanto, ou seja, é o que nós de facto denominamos de antivírus da próxima geração. Depois, no caso aqui da administração do firmware, e aqui mais dirigido aos administradores de TI, temos o HP SureAdmin. O HP SureAdmin cria uma assinatura digital que permite, de facto, que os administradores de TI possam gerir em segurança as definições da BIOS através da rede. Portanto, é algo que permite fazer o deployment de definições através da rede, mas de uma forma segura. Portanto, conseguimos fazer a administração do firmware de uma forma massiva para os equipamentos, mas recorrendo a técnicas seguras, neste caso através de um software específico da HP. Em relação às diferentes ameaças, vírus, como sabemos, malware, ransomware, como é que a HP procura responder a isso? E qual é que é o problema que se põe? De facto, queremos aumentar a segurança, de forma a prevenir acessos que não sejam autorizados à BIOS, mas ao mesmo tempo, cá está, como vos acabei de falar, também não queremos prevenir acessos legítimos à BIOS para implementação de protocolos de segurança. E, portanto, qual foi a solução? Realmente o HP SureAdmin, nestas circunstâncias, e voltando só a falar ainda no que referia, cria de facto essa assinatura digital para que os administradores de IT consigam realmente fazer essa atualização. Falando então agora do HP SureRun e do HP SureView. Deixa-me só passar aqui, entretanto, ao próximo slide. O HP SureRun mantém os processos de segurança fundamentais em pleno funcionamento, mesmo quando o malware tenta encerrá-los. Portanto, a maior parte disto é uma combinação que existe aqui entre o software e o hardware e o firmware do equipamento. Portanto, o HP SureRun, como o próprio nome diz, procura manter os processos fundamentais do equipamento e do sistema operativo em pleno funcionamento, mesmo quando o malware realmente tenta encerrá-los por acesso, por hijacking, não é? Portanto, ou seja, por raptar, por exemplo, a nível do sistema operativo,
através do invisível, no Task Manager, muitas vezes, ou seja, tenta raptar, entretanto, determinadas protocolos, aplicações que são essenciais enfim, no sistema operativo, e o Despicho Run procura eliminar essas tentativas de rapto, digamos assim, do equipamento por constante monitorização que faz do mesmo. Conhecidos e famosos, diria, da HP, o HP SureView, que permite proteger informação sensível de olhos curiosos. Com o toque de um botão, isto já está disponível em muitos dos nossos equipamentos portáteis, o que acontece é como se fosse um escurecimento do ecrã, em que apenas o próprio utilizador, estando a olhar diretamente para o ecrã, é que consegue ver. Se houver uma pessoa que se coloque de lado, já não consegue ter acesso. Isto é particularmente importante na utilização em espaços públicos, não é? Como podem calcular. Portanto, eu consigo ter uma privacidade na utilização que eu estou a fazer dos meus dados, muito superior, porque efetivamente só eu que estou ali diretamente na frente do PC é que consigo ver. Quem se posiciona naturalmente e que tente ali dar ali uma olhada, como se costuma dizer, é barrado através, porque de facto o ecrã parece escuro para essa pessoa. Depois, se tudo falhar, como não esperamos, mas cá está, nada está seguro, não é? Portanto, nada é 100% seguro. Isto são tudo estratégias para conseguirmos mitigar os riscos. O que é que devemos fazer no caso de uma infecção por ransomware? Imediatamente desligar o PC da rede. Isso é importantíssimo, ok? Portanto, se tivermos a questão do acesso, entretanto, do Wi-Fi, rapidamente se conseguirmos desligar o Wi-Fi, se pudermos desligar o router, se estivermos em casa, melhor, se estivermos realmente na empresa, desligar o Wi-Fi, ou o cabo da rede, se tiver de ligação. Tirar uma fotografia, não tentar enviar aquilo para alguém ou algo do género. Portanto, tirar uma fotografia do que aparece na janela, do pedido de resgate e de quais é que são os dados que surgem lá, e imediatamente contactar o departamento de IT da empresa, ok? Mas o desligar de facto da rede é fundamental. Muitas vezes o estrago já está feito, infelizmente, mas como nós não sabemos ainda qual é o nível do estrago, o que pudermos fazer do nosso lado num infortúnio desse tipo é importante. Nós aí temos, de facto, o HP Sure Start, o Sure Recovery e o Endpoint Security Controller. Vou-vos só falar um pouco mais de cada um deles. No caso do HP Sure Start, enfim, nós chamamos a segurança e a resiliência do firmware. É o primeiro BIOS do mundo com capacidade de autorrecuperação. Ele recupera automaticamente de ataques ou corrupção do firmware ao reiniciar com uma cópia segura de BIOS. E, portanto, isso consegue ser detectado e vai-se buscar uma cópia que está diretamente no hardware do equipamento. A BIOS está num dispositivo de hardware, tipicamente ali numa RAM, mas consegue-se ir buscar algo que está de fábrica e que só consegue-se ter acesso através de uma chave própria, que não é via software habitual, ok? E, portanto, o HP Sure Start assegura que apenas um determinado código de firmware seguro e fiável é executado, ok? E em último caso, faz a substituição da BIOS corrompida por uma nova BIOS, que é a BIOS de fábrica. No caso aqui do HP Sure Recover, permite aos utilizadores, de facto, restaurar automaticamente o seu sistema operativo, usando apenas a ligação de rede, não sendo necessário recorrer à equipa de TI. Portanto, isto também é uma funcionalidade que, no caso dos equipamentos com Sure Recover, permite também, com uma ligação remota à internet, ter essa possibilidade de fazer a recuperação automática do sistema operativo, enfim, recorrendo eventualmente à formatação do equipamento, para podermos ter outra vez uma cópia limpa do sistema operativo disponível no nosso sistema. Depois, o Endpoint Security Controller, de facto, permite recuperar rapidamente o PC de ataques com um chip isolado, que funciona também como um centro de controle para monitorização de vulnerabilidades. Ou seja, a HP aposta muito em firmware seu próprio dedicado, ou seja, hardware na motherboard, para tentar, de facto, combatar este tipo de situações. Tudo o que seja por software é mais vulnerável, como é compreensível, porque está mais suscetível, de facto, do que é vírus e trójanos e malware, e, portanto, nessas circunstâncias, o uso deste tipo de, neste caso, o Endpoint Security Control, como acontece com outros,
que vos adiantei, que se baseiam muito em tecnologia de hardware, procuram ser mais seguros, não é? Mais seguros e mais confiáveis. E pronto, do meu lado, basicamente era isto que eu vos queria contar dos 45 minutos a 1 hora. Vamos ter agora aqui um período de questões. Só aqui como nota final dentro da apresentação, o que vos queria contar era que, efetivamente, a tecnologia é para ser utilizada. A tecnologia está ao serviço do bem humano, portanto, realmente é para utilizarmos. Tem tido a possibilidade e tem-nos dado a possibilidade de fazer algo do ponto de vista de compras, do ponto de vista de eficiência de tempo, que era impensável aqui há alguns anos atrás, mas como tudo na vida tem riscos, também os existem aqui. Precisamos estar alertas, precisamos estar informados, precisamos estar conscientes de que às vezes um clique errado pode mudar a nossa vida, ok? E portanto, pensar antes, clicar depois. Normalmente é um mote também que na cibersegurança se costuma dizer. Muito obrigado e devolvo agora, entretanto, a palavra aqui ao Patrick e à Styles para iniciar das questões. Obrigado, Nelson, por esta apresentação daquilo que é a KHP. Está sempre atenta àquilo que são os fenómenos e que tem uma equipe gigante que trabalha sobre o combate do cybercrime. Vamos agora iniciar aquilo que são as perguntas e respostas. Dizer novamente que todas as questões que queiram colocar para ser respondidas pelo Nelson devem ser colocadas na área correspondente, portanto, nas questions and answers, portanto, na barra que fica da esquerda. Já temos aqui meia dúzia delas, mas antes, Nelson, vou tomar a liberdade, e peço desculpa a toda a audiência, mas já vou retomar as vossas questões. Queria iniciar com uma pergunta ao Nelson. Alguns na formação nós falámos que, e é um dado concreto, que as empresas investem às vezes muitos recursos naquilo que é o seu hardware e a sua camada de software para fazer a proteção contra os ataques, contra o cybercrime. Mas a sensação que eu tenho, e eu penso que todos nós devemos ter essa sensação, é que investe-se muito dinheiro em aquilo que é hardware e software, mas depois esquecemos daquilo que é o mais importante para combater estes ataques, ou seja, que somos nós os utilizadores das empresas. E eu acho que existe uma deficiência muito grande a nível das organizações naquilo que é a educação de nós, os utilizadores, e já vimos aqui algumas práticas que o Nelson abordou, que acho que é importante, ou seja, esta educação, digamos assim, de nós, os utilizadores, como é que nós devemos manusear, o que é que nós não devemos fazer, o pensar antes de clicar. Portanto, eu acho que as empresas devem investir mais naquilo que são os seus funcionários. E a minha pergunta era, Nelson, o que é que a HP para o funcionário tem como proteção ou políticas de proteção para evitar estes cyberataques e todas estas coisas? Muito bem, Patrick, agradeço a questão. É assim, a HP realmente procura dotar os seus dispositivos realmente do maior número possível de barreiras realmente em relação a ciberataques. A HP, dada a sua dimensão como multinacional que é, pronto, está sujeita realmente diariamente a situações de investidas criminosas, e nós, de facto, o que procuramos é, para já, além de uma literacia informática que procuramos ter internamente, apesar, claro, de trabalharmos numa empresa de tecnologias de informação, mas essa literacia tem que existir, porque, como é evidente, nem todos somos técnicos de IT, como é normal, não é? Portanto, ou seja, mesmo numa empresa como a HP, há diversos departamentos e há pessoas que estão mais informadas do que outras, como é normal, como acontece em todas as empresas também, relativamente à utilização do dispositivo de informática e enfim, à consciência dos perigos que existem. Agora, o que é que nós temos? Temos realmente programas de proteção relativamente ao spam, por exemplo. Portanto, ou seja, existem programas de filtragem em que a maioria dos e-mails de spam não nos chegam. Quando esse programa vai sendo otimizado com os nossos próprios inputs, portanto, ou seja, com nós vamos dizendo ao programa e ele vai aprendendo. Quando há dúvidas, ele faz-nos chegar uma pergunta a dizer, olha, atenção que chegou um e-mail
deste domínio, portanto, deste remetente, com este subject, não é? Com este título. E, portanto, nestas circunstâncias, este e-mail é legítimo, não é? E, portanto, nós temos a possibilidade de o deixar passar ou não no filtro. Se barrarmos o domínio, ele fica barrado e já não chega mais. Temos a questão da autenticação multifator em relação a várias ferramentas para a utilização do sistema. Temos diferentes níveis do ponto de vista de privilégios de acesso, ou seja, não, dependendo da área em que se está na empresa, pode-se aceder a mais ou menos informação confidencial, digamos, estratégica para o negócio. Portanto, também para prevenir que um ataque ou uma permeabilidade que exista possa ter efeitos mais nefastos. E depois, claro, somos os próprios a advogar o HP of Security, não é? Portanto, ou seja, temos o HP Sure Run a funcionar, temos antivírus, temos os equipamentos de facto em que procuramos esse compromisso, estão bastante bem protegidos, como é normal, e procuramos esse compromisso entre, como é normal também, a funcionalidade e a segurança, porque também não podemos ter 100% de proteção e estarmos metidos ali dentro de um cofre forte, porque aí também não conseguimos comunicar com o exterior. Portanto, basicamente é isso. Temos diferentes níveis de camada de proteção, de forma que consigamos estar o mais protegidos possíveis. Ok, obrigado, Nelson. Passando aqui para as questões então da audiência, temos aqui a primeira pergunta, que é, nós, alguns na formação, estava aí uma terminologia que era ISC. Aí a pergunta aqui era, o que é que quer dizer exatamente ISC na informática? ISC, deixem-me só ver, isto tem a ver com sistemas de OT. Ou seja, tem a ver com os sistemas relacionados com a parte do Operational Technology, portanto, tecnologia de operações. O ICS, o SCADA, são tudo terminologias que estão relacionadas diretamente com a indústria de manufatura, estão relacionadas com programas e protocolos de software que existem, e, portanto, a minha abordagem ali foi mais superficial, só no sentido de vos dizer que, efetivamente, hoje em dia, tudo está interligado, não é? E quando falamos com a parte do Internet of Things, não é? Em que temos frigoríficos, em que temos, enfim, arcas congeladoras, em que temos robôs, em que temos ligados à internet, temos protocolos de software e de firmware lá, e na realidade esses estão ligados à internet e, portanto, também podem ser hackeados, não é? E se um robô, se calhar, de aspiração, se calhar pode não fazer grandes estragos, mas, por exemplo, um frigorífico, se for desligado enquanto está numas férias, mais que não seja tudo o que lá está dentro, tem que ir para o lixo, não é? Portanto, se juntarmos a isso alarmes, câmaras de videovigilância, enfim, podemos ver o alcance que isso tem. Portanto, basicamente, estamos ali a falar de protocolos de operational technology. Sistemas de controle industrial. Exatamente. Obrigado. Passando aqui à segunda questão sabendo que os hackers tendem a ter um protocolo a HTTPS que é seguro, mas com fim de práticas maliciosas, como detectar uma página com esse fim? Que é seguro. Exatamente. Pronto, é uma ótima questão, porque até há pouco tempo atrás, de facto, quando nós vimos um cadeado num browser do URL, para nós basicamente era 100% de garantia que estávamos a entrar num domínio seguro. Mas de facto isso deixou de acontecer. Hoje em dia é preciso ir um pouco além disso. Portanto, para além de irmos ou procurarmos ir, quando recebemos, por exemplo, informação da parte do nosso banco ou de alguma loja de roupa ou o que seja, de irmos diretamente ao site digamos, dessa entidade, e como é que é possível saber que o site é o correto? Aí por uma questão de pesquisa, não é? Ou seja, e despiste e erro. Portanto, poderemos perceber ali, entretanto, qual é que é o site que é correto, que não é correto. A questão do cadeado em si, já por si só, devemos ir ao cadeado, devemos ir, entretanto, clicar no cadeado e verificar a conexão é segura, devemos ir além disso e ver qual é que é a entidade que adquiriu esse cadeado, qual é que é o prazo que lá está, ou seja, qual é a validade que aparece lá, e aí dá-nos uma informação realmente mais fidedigna. Outra hipótese também, por exemplo, por vezes é de irmos com o rato diretamente sobre sobre o URL, né, sobre o HTTP, e se formos diretamente com o rato sobre isso,
vai-nos dar, entretanto, a informação de que se aquele site que nos está ali a aparecer, isso muitas vezes no e-mail também acontece, não é? Aparece para mais informação, ou precisamos de clique neste link. E aparece um link que muitas vezes está mascarado de um link que parece correto. Mas na base disso, entretanto, na realidade, depois acabamos por conseguir perceber se realmente se passa ali algum problema ou não. Ou seja, mas é por aí. Não é só por simplesmente ver o cadeado que se é correto ou não. Ok, obrigado. Eu vou passar aqui uma questão e também para servir aqui um bocadinho de informação para a audiência. Eu vou ler superficialmente, ok, mas iremos responder a este tipo de questões numa segunda fase que vai ficar disponível e vão receber todos os participantes a comunicação antecipadamente. Que é, quando falamos sobre cibersegurança, é comum receber informações do ponto de vista de prevenção, mas dificilmente são focadas na resolução no pós-ataque. No ponto de vista prático, gostaria de saber quais são as ferramentas mais apropriadas para o Blue Team, tendo em conta que são muitas. Por outra, como deve proteger uma equipe de cibersegurança depois de sofrer um ataque. Uma firewall pode substituir ou fazer vez das ferramentas criadas para a defesa? Esta é a questão. É uma questão que não é diretamente para o fórum, ok? Mas pela experiência que nós temos de mercado e também com a rede de parceiros que nós temos, vou responder aqui muito superficialmente, mas vamos dar esta resposta escrita que vai ser disponibilizada. As ferramentas mais adequadas depende muito, não é? Portanto, se nós consultarmos algumas bases, algumas ferramentas fidedignas e que alguns fabricantes disponibilizem e o que alguns parceiros também, estou-me a recordar aqui rapidamente, por exemplo, que eu tinha tomado aqui uma nota, o Security Information and Event Management, que é normalmente o CIEM. Portanto, é uma das ferramentas que temos para usar. Estou-me a lembrar aqui também da IDS ou EPS, que é Intrusion Detection System, o EDR, por exemplo, o Endpoint Detection and Response. Portanto, existe aqui um conjunto de ferramentas onde está ao nosso alcance usá-las. A segunda parte nós iremos responder, até para não retirar aqui algum tempo aos participantes, mas obrigado pela questão do africano, mas iremos responder a posterior por escrito e que vai ser disponibilizado nesta mesma plataforma. Passando aqui então à questão, quais são os benefícios que a HP oferece na cibersegurança? Esta aqui vou passar porque o Nelson acabaste por responder quando falaste aqui um bocadinho sobre aquilo que é o Wolf, através do HP SureClick e das outras aplicações que já compõem o Wolf. Os slides, sim, será disponibilizado a todos os participantes a posterior. Até que ponto conseguimos manter os serviços em funcionamento usando a HP SureRun? Nelson? É assim, o HP SureRun, cá está, como o próprio nome diz, o objetivo é manter os processos de segurança fundamentais. A questão aqui o HP SureClick, para nós, do ponto de vista de defesa, é aquele em que mais, não diria que mais apostamos, como é normal, mas é aquele que nos permite barrar mesmo a questão de um malware, um vírus, um trojan, porque o HP SureClick, como o próprio nome diz, evita que haja a contaminação, digamos assim, do sistema. Não é? A partir do momento em que essa contaminação possa existir, o que acontece é que o HP SureRun tem um mecanismo, digamos assim, algoritmo, em que tem o género de assinaturas que as bases de dados conhecidas de vírus, trójanos, malware, que conforme eles surgem e tentam, muitas vezes, substituir determinadas aplicações do próprio sistema operativo, por exemplo, os DLLs, há determinados uns que são substituídos do próprio sistema operativo, são substituídos por malware, e o HP SureRun o que faz está atento a essas transições, a essas mudanças que são imprevistas, que não era suposto acontecer da parte do sistema operativo, e basicamente procura eliminá-las, não é? Ou seja, na realidade, procura manter o equilíbrio do sistema estável. Do ponto de vista de eliminação dessa ameaça, depois existem, no caso, por exemplo, do antivírus, não é? E da questão do HP SureSense também, temos depois outros sistemas que correm em paralelo de forma a tentar ajudar. Mas basicamente o que o HP SureRun faz é isso, procura manter o sistema em funcionamento, eliminando, fazendo o kill mesmo das tarefas
que o malware tenta despoltar, muitas vezes até numa primeira fase de tentativa de ligação a servidores maliciosos, não é? Alojados noutros pontos do globo para partilha de informação. E o HPG Front detecta isso e procura mitigar, não é? Basicamente. Obrigado, Nelson. Vamos ver aqui então uma próxima questão. O HP Showrun, no seu funcionamento, como lida como o ransomware? Bom, isto é uma ótima questão, não é? Ou seja, o ransomware é sempre aquele, digamos, perigo tenebroso que enfim, que temos de ideia realmente daquela janela que aparece e, portanto, o que acontece? Aqui, mais uma vez, o mais eficaz nestas circunstâncias é a utilização do HP SureClick, como vos referi. O HP SureClick, e se alguma vez verificarem uma demonstração de como é que funciona, o HP SureClick o que faz é, realmente, dentro daquela janela, quando o malware despoleta e aparece, ele fica, de facto, concatenado ali, porque é uma máquina virtual que é criada, portanto, uma máquina dentro da máquina, e ao fechar a janela consegue-se eliminar. O ransomware é mais complexo. Aí não vos posso dizer que, de facto, o HP SureRun que consiga lidar com uma situação tão grave quanto o ransomware, porque o ransomware, a partir do momento em que se instala no sistema, começa a fazer os seus estragos, não é? Portanto, aí é uma situação um pouco mais complexa e depende depois do que está instalado no equipamento, depende do nível já de estrago que foi feito. Portanto, há aí outras variáveis que são difíceis de explicar. Ok, Nelson, obrigado. Eu não resisto aqui à tentação de ler mais uma questão, apesar de não ter a ver diretamente, mas como é um tema que somos entusiastas, vou ter que ler, ok? Que é quais os parâmetros necessários para detectar os mesmos para os ataques de inteligência artificial? Se me permites, Nelson, vou dar aqui a minha opinião sobre esta temática, ok? Detectar e parar ataques de inteligência artificial é um desafio quase interminável, não é? Porquê? Porque os cybercriminosos usam a AI para cada vez mais desenvolver as suas técnicas, portanto, diria, aprimorar as suas táticas para estas atividades maliciosas. Agora, duas coisas que nós possamos recomendar assim rapidamente, que estejas-me a lembrar. Usar a machine learning ou a AI defensiva, ok? Para defender, portanto, o algoritmo de aprendizagem da máquina pode ser usado para identificar padrões de ataque e, por si só, a proteção mais eficaz, ou a análise do comportamento, ou seja, é importante que nós tenhamos este monitoramento em tempo real para identificar algumas atividades suspeitas ou anómalas e aí conseguir prevenir, se calhar, ou mesmo atacar o ataque, desculpem a redundância, da inteligência artificial. Ok? Vou passar à próxima, Nelson. Deixa eu ver aqui a próxima assim que estava aqui. Isto é mais jornalista, portanto, boa tarde a todos. Quero saber se a STADS e a HP dão formação sobre cibersegurança e como fazer para ter acesso a essas formações. É uma boa questão e ainda bem, e hoje é um pontapé de saída. Hoje a temática era cibersegurança, exatamente, já é aqui uma sessão um bocadinho a falar sobre aquilo que é cibersegurança, não na parte componente técnica, mas podem esperar novidades, portanto isto vai ser, como eu disse inicialmente, algo que a STADS tem um compromisso para com todos e para com o mercado empresarial, sendo ela distribuidora de material informático ligado às tecnologias de informação. Portanto, aquilo que nós queremos é exatamente isto, ou seja, é trazer, como referi no início, é trazer este conhecimento, esta partilha de experiências para quem quiser, de uma forma gratuita e ter acesso gratuitamente a esta informação e a esta experiência também de todos os convidados que vão passar aqui nesta Talk Tech, ou Tech Talk, da STADS, onde vamos abordar várias temáticas e há de chegar certamente o dia que vamos abordar um bocadinho mais a parte técnica daquilo que é a proteção de sistemas e algumas medidas de implementação e o que fazer. Passando aqui à segunda, ok, desde já voto de boa disposição para organizar para manifestar a aplicação. A minha questão é a seguinte: há algum tempo atrás foi descoberta uma vulnerabilidade crítica no firmware de várias impressoras da HP.
que pode permitir que o atacante possa correr código. Pode, por favor, especificar algumas das medidas que a HP tomou para contrapor a este bug? Bom, aí, pronto, aí de facto, tecnicamente não consigo adiantar muito. O que posso dizer é uma resposta um bocadinho mais generalista, ou seja, de facto a HP procura estar sempre atenta a qualquer tipo de vulnerabilidade que seja detectada, ou internamente que nós consigamos detectar por telemetria, porque cada vez mais monitorizamos os nossos dispositivos, nomeadamente em percebermos de facto o tipo de informação não confidencial, como é evidente, ou seja, informação que nós conseguimos obter de comportamento da impressora, se está a passar algo, se há algum ataque esteja a suceder, e portanto essa é uma parte da informação que nós obtemos. Outra, efetivamente, é de reportes diretamente que nos são dados pelos nossos clientes, por situações, de facto, por vezes, de vulnerabilidades. Esta em específico, entretanto, que é aqui referida, não posso pronunciar em relação à mesma, porque, como podem calcular, vão aparecendo, entretanto, situações, seja na área de impressão, seja na área de computação pessoal. Portanto, nestas circunstâncias, se a pessoa que colocou entretanto, esta questão tiver sido, enfim, afetada ou tenha algum interesse em procurar perceber melhor esta situação em si, podem recorrer depois internamente enfim, através da Stylus, através da HP e, enfim, através do canal técnico, não é? Para procurar perceber qual é que é o estado da situação, porque em relação a esta específica ou qualquer outra que possa existir, aí não consigo pronunciar, não é? Espero compreender. Sim, e principalmente verificar se a máquina tem a última atualização disponível instalada, por exemplo. Porque normalmente aquilo que a HP faz e os outros parceiros é que quando detectam este tipo de bugs, lançam correções e muitas vezes a equipe de TI está muito preocupada com o endpoint PC e esquece ainda um bocadinho daquilo que é a impressão. Obrigado, João. Mais coisas. Só aqui a observação, Patrick, é assim, é verdade, o que acontece é que tem-se procurado, e a HP nesse aspecto, enfim, conhecendo a casa, que enfim, com campanhas como aconteceu na altura até durante a pandemia, com o Christian Slater, se recordam, entretanto, tivemos campanhas do Wolf Security, onde se focava muito, muito concretamente na componente da impressão, porque de facto foi um bocadinho o parente esquecido no passado, mas cross-indústria, não é? Do ponto de vista informático. Atualmente podemos dizer que temos nos batido muito nesse campo e procuramos estar na linha da frente, seja na componente de impressão, seja na componente de computação. Ok? Mas foi só um parênteses. Obrigado. Exatamente. E aqui outra questão que é onde podemos encontrar mais informações sobre as soluções de prevenção de ataques cibernéticos da HP? É assim, indo diretamente ao site da HP, por exemplo, no meu caso, em particular no hp.pt, há a possibilidade de aceder à componente de Wolf Security, procurar saber mais informação relativamente ao mesmo, em que consiste. Portanto, eu devo-vos aqui um high level, digamos assim, do que é que consiste de cada uma dos sets que nós temos para procurar, enfim, fazer face à questão das atividades maliciosas. Mas aí diretamente vocês conseguem encontrar mais informação e conseguem inclusivamente procurar agendar algum tipo de conversa ou algum tipo de intervenção ou algo assim do género, se tiverem interesse em explorar mais o tema, e nomeadamente se tiverem algum interesse do ponto de vista de implementação, digamos assim, nos vossos, enfim, nas vossas empresas diretamente, ou seja, na prática procurar saber mais e há a possibilidade, enfim, como é natural, eu visito o site com muita frequência, procuro estar, particularmente nesta componente do Wolf Security, atento também em relação àquilo que vai sendo publicado e há a possibilidade, por lá, de obter também mais informação. Obrigado. Entretanto, Nelson, penso que não há mais nenhuma questão, portanto, ia sugerir que se existir mais alguma questão que gostassem, antes de finalizarmos, para colocarem antes de terminar a sessão, ou vamos dar aqui alguns 30 segundos, se não houver mais questões, vamos encerrar. Enquanto aguardamos aqui estes 30 segundos,
fazer aqui também a despedida. Para nós, Stalhos, e em meu nome pessoal, é um prazer poder estar aqui a partilhar conhecimento com todos vós. É um prazer também conseguir partilhar e trazer aqui os nossos parceiros das marcas internacionais, neste caso hoje o nosso grande amigo Nelson Guerra, que teve aqui a representação da HP no tema de cibersegurança, e dizer que isto é um compromisso que a Stalhos tem não só com a rede de parceiros, né? Porque a Stalhos, para quem não sabe, só vende a retalhistas por imposição legal, digamos assim, portanto nós não vendemos a cliente final, quem faz esse trabalho do cliente final são a nossa rede de parceiros, mas nós estamos muito conscientes e muito comprometidos com aquilo que é a nossa responsabilidade empresarial para com o mercado angolano. E quando nós falamos do mercado angolano, esta cadeia engloba, obviamente, os end-users e todos os outros. Portanto, dizer que para nós, em nome da Stalhos, Direção-Geral da Stalhos e em meu nome pessoal mais uma vez, dizer que é com enorme prazer que conseguimos e trazer as principais marcas, os principais temas para esta troca de experiências e de informação e de conhecimento, que realmente acho que é o mais importante destas sessões. Não havendo mais questões, Nelson, um obrigado muito especial também pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado a todos os participantes, foi um prazer tê-los aqui convosco. Aguardem informações que brevemente estaremos cá outra vez com outro tema também tão importante como a cibersegurança. Portanto, muito obrigado, um bem-aja e um resto bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde, tudo a correr bem. Obrigado.